Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva e conexão com tarôs, oráculos, astrologia, meditação guiada. Hoje com a leitura do ritmo cósmico, que a gente vai trazer conselhos e direcionamentos para a semana. A partir dos signos do zodíaco, de Áries a Peixes, então uma mensagem para cada signo, de como a gente deve levar essa semana, o que pode estar chegando aí nessa semana para você, e como você navegar esse momento da melhor forma possível, um outro ponto de vista sobre como você observar as situações que estão acontecendo aí na sua vida, né? Então, hoje a mensagem vem direcionada para os signos. Ontem eu já falei de astrologia, já falei os signos que serão mais afetados, falei um pouco da lua nova em Gêmeos, que está se desenrolando desde ontem à noite, mas que a energia deve ter chegado aí para todo mundo perto de sexta-feira. A gente tem bastante movimentação astrológica. E aí uma dica que eu dou para esse vídeo sempre no início desse vídeo é para você assistir o seu signo solar, o signo onde está a sua Vênus, o signo onde está a sua Lua. Então a Vênus fala do que chama a nossa atenção, do que a gente acha belo, do que atrai a gente. A Lua sempre fala das nossas relações, de como a gente se relaciona com o outro, de todas as formas, irmãos, amigos, relacionamentos amorosos, como a gente projeta nossos sentimentos no mundo. O posicionamento ascendente, que é a primeira casa ali da mandala do seu mapa astral, fala de como a gente se mostra, como a gente projeta a nossa própria personalidade no mundo, né? Então, são posicionamentos muito interessantes. Então, para vocês descobrirem tudo isso, para você que não conhece seu mapa astral, eu deixo na legenda o link de um site para vocês fazerem gratuitamente, gerar mandala. Não vai sair a interpretação do seu mapa, mas vai sair ali o desenho da sua mandala do mapa astral para você observar todos esses posicionamentos, para você assistir o vídeo de ontem de astrologia e saber como os aspectos de astrologia dessa semana podem te influenciar, podem influenciar essa semana, somar com essa previsão, com esses conselhos aqui hoje de signo a signo. E se você quiser saber de uma área específica da sua vida, você pode também olhar, por exemplo, eu quero saber sobre o meu relacionamento em família. Então você pode ir no seu mapa astral, olhar a casa astrológica que representa a família, que fala um pouco do nosso ambiente familiar, que é a casa 4, e ver que signo tá ali. E aí nessa previsão, você assistir a previsão para esse signo, você vai saber um pouquinho mais ali das energias para sua família. Para saber das casas astrológicas, eu deixo sempre no primeiro comentário fixado o significado bem breve de cada casa astrológica para você aproveitar essa leitura o máximo possível, tá? Então, não conhece seu mapa astral? Gera sua mandala ali gratuitamente, vê os posicionamentos que te interessam. Não conhece direito ainda sobre as casas astrológicas? Dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado, procura e absorve o máximo que você puder dessa leitura. Então, eu vou seguir, eu uso sempre o oráculo que traz uma sabedoria maior para a gente aplicar na nossa semana. E depois eu peço um direcionamento mais prático para o dia a dia, de autocuidado, tá? Então, vou começar a tirar as cartas. Eu peço a mensagem da sabedoria do oráculo, a previsão e os conselhos para essa semana de 14 a 21 de junho, para todos os signos, na ordem do zodíaco, de Áries a Peixes. Qual a previsão, qual o conselho, qual o direcionamento para todas as pessoas de Áries a Peixes nessa semana de 14 a 21. Então, a gente vem com Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, aí caiu aqui, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E a gente vai completar essa leitura com esse oráculo, que é um oráculo de Deixe Sua Luz Interior Brilhar. Eu vou ver se eu acho em algum lugar o link para esses oráculos, para quem tiver interesse, e deixo em algum lugar, não nessa leitura, mas a partir das próximas eu vou ver se eu deixo o link dos oráculos para quem quiser conhecer um pouco mais sobre eles, as mensagens que eles trazem e tudo mais, tá? Então, vamos aqui pedir os direcionamentos práticos para a semana, para todas as pessoas que se conectarem com esse vídeo. De Áries a Peixe, semana de 14 a 21, qual o complemento, conselho, direcionamento para os signos essa semana de 14 a 21 de junho. Qual o direcionamento prático para todos os signos de Áries a Peixes? Então, a gente tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Tá, então vou dar uma arrumadinha na minha mesa aqui e vamos lá. Então, a gente vai começar com o conselho da semana para Áries. Áries vem com o conselho da semana de não há lugar como nosso lar.
Então, essa semana pode ser que você sinta uma vontade de ficar mais junto com os seus, mais dentro de casa, fazer atividades mais com a sua família, com as pessoas que estão ali dentro dessa casa. Você pode estar numa semana que ela está mais conturbada para você, mais pesada no trabalho, cheia de divergências, cheia de coisas para resolver, para fazer, para solucionar. E essa carta vem dizendo que a sua casa, ela pode ser um refúgio. E aqui a gente tá falando casa-lar, nesse sentido, o ambiente onde você se sente em casa. Mas a gente também pode estar falando de um ponto de vista mais psicológico e emocional, se esses conflitos, se as coisas que você tem para resolver são muito internas, emocionais, elas podem falar que não há lugar como o nosso lar no sentido de pessoa, de eu, sabe? Da gente se recolher nas nossas emoções, da gente observar as nossas emoções, da gente aceitar aquilo que a gente está sentindo, da gente aceitar aquelas coisas que se repetem na nossa vida e que a gente está cansado de lutar para resolver elas. Então isso pode ser num âmbito mais profissional ou num âmbito mais físico, de eu precisar ficar na minha casa com os meus, ou de eu precisar ficar mais quietinha nas minhas emoções, me recolher para isso. E aqui a carta de complemento, de conselho para o dia a dia, ela vem dizendo que é preciso calma, é preciso que você olhe para suas emoções. Por isso que eu falei que às vezes essa casa não é só o físico, o lugar físico, pode ser você, porque essa carta complementa que para você passar por tudo isso, para essa sensação passar, vai ser preciso que você olhe para você, se reequilibre, tire um tempo para respirar, para descansar, para olhar para suas emoções. E essa mensagem está falando para você respirar bênçãos e exalar de dentro de você tudo aquilo que está ruim. Essa aqui é um tipo de meditação. Tem uma meditação budista que chama Tonglen, se eu não me engano, se eu conseguir eu deixo nos comentários. E é uma meditação que pede para que a gente inspire, pensando em todas as coisas boas e incríveis que a gente quer que venha para nossa vida, e quando a gente expirar, a gente coloque para fora toda dor, todo incômodo, tudo aquilo que está afligindo a gente nessa semana. Então essa semana tá pedindo um pouco mais de reclusão, ficar no seu momento, se dar um tempo de digerir as coisas que podem estar acontecendo na sua vida, vai ser muito melhor para sua energia. Touro, a gente vem com a mensagem de destino. É a mensagem de algo destinado, de coisas que você que vão chegar na sua vida, que a gente tem carta de inícios, é uma carta de inícios, é uma carta de bênçãos que chega, é uma carta de coisas que chegam na sua vida. Elas podem ser boas, e muitas vezes elas podem ser boas e muito diferentes daquilo que você estava esperando, e você pode não observar isso como muito bom por este motivo. Então aqui essa carta já começa com a mensagem de querer direcionar, querer esperar que as coisas cheguem exatamente como você pensou, não vai ser muito bom para atravessar essa semana. Aqui chega uma coisa nova na sua vida, chega uma oportunidade, chega alguma vontade de fazer algo, de iniciar algo na sua vida. Isso é muito espiritual, isso é muito de destino, isso é muito tinha que chegar para o seu caminho. Não é uma coisa necessariamente que você batalhou para isso, mas é uma experiência pela qual você tem que passar. Ela é muito boa se você conseguir observar ela pelo prisma correto, pelo lado correto daquilo que chega pra você. E a mensagem de conselho dessa semana, por isso que eu falei que ela é muito boa, vem um arco-íris, a realização de um desejo. No final do arco-íris tem a realização do nosso desejo, né? E a carta de recomendação, de dica prática dessa semana para você, vem dizendo que se você colocar no papel quais são os seus objetivos práticos para alcançar um grande sonho, essas coisas vão começar a chegar para você de uma forma muito espiritual, muito direcionada, muito mágica, porque isso tá no seu destino, isso é espiritual, isso tem que chegar pra você. Então, se alguma coisa chega pra você e não chega muito bem do jeito que você queria, então tenta colocar no papel qual era o seu grande sonho, o que você queria, como você queria e como chegou, quais os prós e os contras disso, que isso vai te dar uma clareza muito maior de que o que tá chegando na sua vida pode ser muito bom, você só não tá observando com a lente correta pra isso que tá aí na sua vida. Gêmeos, vem com a carta de vá além, de buscar algo, de seguir em direção a algo, de seguir a uma linha de chegada, a uma meta, de procurar, de lutar por algo. Aqui fala de uma busca por estabilidade, uma busca por algo que me complete, uma busca por algo que eu possa celebrar. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que quer conquistar uma estabilidade maior, um patamar diferente dentro de um campo de trabalho. Pode ser uma pessoa, por se falar de metas muito claro, né? Então eu associei um pouco ao trabalho, mas aqui pode falar também de uma coisa que eu quero uma estabilidade maior na minha vida como um todo, um padrão de vida específico. Eu tô buscando, eu tô lutando, eu tô correndo atrás para conquistar isso. Ou emocional, eu quero alcançar um padrão emocional, eu quero alcançar uma certa estabilidade na minha relação. Tô trabalhando em relação a isso, e aqui é um trabalhar de forma prática, de forma espiritual também, olhando para mim, percebendo o que eu tenho que deixar para trás, para seguir de uma forma muito mais equilibrada
e estável nesse caminho, né? E aqui essa carta vem dizendo que nessa corrida, nessa busca por essa meta, para você se manter centrado, para você se manter forte, para você não se desgastar no caminho, aqui vem pedindo que você se reconecte com a natureza, se reconecte com aquilo que te faz bem, que te faz relaxar, que te faz desacelerar em algum momento. No sentido de, não estou dizendo necessariamente para você ir fazer uma trilha no meio do mato, mas se reconectar com a natureza é cuidar das suas plantas em casa, que seja, se reconectar com a natureza, com aquilo que é simples para você, é tirar um tempo para ficar com o seu pet, pode ser também. Então aqui pede para que você volte para aquilo que te traz paz, que é simples, que é natural, que isso não vai frear a sua corrida em direção a uma meta, em direção a algo que você quer realizar, mas vai te deixar mais centrado, mais forte, para você seguir nesse caminho, que pode ser que não seja um caminho lá tão mais fácil, mas que é um caminho divinamente guiado, que você é como se você estivesse sendo chamado para estabilizar isso, é como se você estivesse sendo chamado para viver isso, e isso é real, mas ele vai precisar de muita força e estabilidade no caminho da sua parte, e para isso a gente vai ter que se cuidar também e se olhar no meio dessa trajetória. A gente vai para a previsão, conselho de Câncer, que vem com a carta de Feliz Feliz. Então, essa semana pode acontecer uma coisa muito bacana, você pode ficar feliz com alguma coisa dentro dos seus relacionamentos, das suas parcerias, dentro do seu ambiente de trabalho. Aqui pode ser que você esteja conseguindo a chave para solucionar alguma coisa na sua vida. Então, tinha alguma coisa na minha vida que eu não estava conseguindo destravar, que eu não estava conseguindo resolver, que estava me deixando apreensivo, e eu consigo essa semana... que não seja a solução propriamente dita, mas descobrir como buscar, como resolver essa solução. E essa solução vai trazer uma abertura para sua vida, vai trazer parcerias e principalmente uma estabilidade dentro daquilo que estava te incomodando. Então, se é no trabalho, eu vou conseguir uma chave para resolver um problema no trabalho que vai me deixar muito mais tranquilo e estável em relação a isso, que vai me trazer uma estabilidade melhor financeira. Se é dentro dos meus relacionamentos, eu vou conseguir encontrar a solução para ter aquela conversa que eu precisava, para solucionar isso, para viver, para desenvolver essa parceria, para estabilizar essa parceria que eu já tenho, né? E a carta de conselho, e que vai te deixar muito feliz, o que quer que você consiga realizar, tá? Aqui a carta de conselho vem para você manter os seus pensamentos positivos. Então essa carta vem dizendo que isso que estava aí na sua vida podia estar te desanimando, você podia estar achando que não ia mais conseguir resolver, você podia estar achando que estava tudo meio perdido, que não era mais esse caminho. E aqui pede para que você mantenha pensamento positivo em relação a isso, para que você siga na direção dessa solução que vai chegar aí para você poder resolver isso da melhor forma possível. Aí a gente vai agora para a carta de... Nossa, gente, me perdi aqui. A gente tá em Leão. É Leão? A gente tá em Leão. É que eu deixo anotadinho aqui embaixo. A gente tá em Leão. A carta de Leão vem com limpe o caminho. Essa carta vem pedindo para limpar as coisas à sua volta. Aqui fala que é como se você, nos últimos tempos, tivesse cruzado uma montanha mesmo, atravessado um caminho bem tortuoso, bem pedregoso, principalmente relacionados a parcerias, então alguma relação dentro do seu trabalho, alguma relação amorosa da sua vida, alguma relação de amizade que você tinha aí, e esse tá chegando um momento que tá te deixando, você pode ter um novo início nisso, então você trilhou ali um caminho muito árduo em relação a isso, você subiu numa montanha, você enfrentou os desafios para resolver isso, você chegou no topo, você conquistou, você chegou na solução disso, só que agora ele tá pedindo para você limpar o caminho no sentido de você se machucou nessa subida, você se machucou no desenvolvimento, na resolução e no enfrentamento dessa situação, alguma coisa te deixou meio desconfiado em relação às pessoas do trabalho, ou você ficou com algumas mágoas em relação a essa relação amorosa, ou tem algumas coisas ali que não ficaram muito legais nesses conflitos, nessas distâncias, nessas coisas que aconteceram aí nas suas relações de parceria de uma forma geral, e pede para que você limpe tudo isso, para que você entenda que fez parte do caminho, para que você entenda que foi aprendizado, para que você possa sim ter um reinício no que quer que seja nesse ambiente, seja dentro da sua família, dentro das suas amizades, dentro das suas relações amorosas ou no trabalho. Aqui parece muito trabalho, mas pode ser em qualquer outra coisa. Eu tô falando isso por causa da carta de complemento. A carta de complemento vem pedindo para você colocar num papel como você se sente, como você se sentiu em relação a tudo isso, não necessariamente para entregar para outra pessoa, mas para você realizar. Às vezes você tá achando que sentiu uma coisa, e quando você coloca no papel o que você sentiu, por que você sentiu, em que momento, a partir de que atitude ou a partir de que conflito ali aquele sentimento apareceu, você vai conseguir observar com muito mais clareza que você, na verdade, venceu o caminho ao invés de se machucar trilhando ele, como é
o que deve estar registrado para você. Você deve estar sentindo que foi um caminho muito pesado, você deve estar sentindo que foi uma coisa que te impactou demais, e impactou, só que foi um aprendizado. Então, aqui, o conselho da semana é: olhe com realidade, com clareza para o que você está sentindo, que você pode conseguir ressignificar essas coisas. A gente chega no signo de Virgem, e aqui no signo de Virgem a gente tem a sinfonia não acabada, a sinfonia não terminada. E aqui vem uma mensagem de que é como se você tivesse uma coisa dentro de você que você quer ver nascer, que você quer ver que você quer ver ter um início, que há muito tempo você quer ter o início disso, e aí aparece uma oportunidade, mas não é a oportunidade perfeita, acaba não dando certo. É uma coisa que sempre é uma vontade de iniciar ou fazer alguma coisa, que sempre retorna na sua vida, e você sempre acaba deixando pra lá. Então, essa carta vem pedindo para você observar o que falta para isso funcionar. O que falta para você realmente dar um passo em direção a isso, ou para você desistir disso de uma vez por todas. Então aqui fala que é uma melodia, é uma coisa que te encanta, é uma coisa que você tem uma vontade e é atraído muito para esse início que você quer ter na sua vida, amoroso, profissional, lugar que você quer ir, mudança, não importa. Mas por algum motivo você não consegue dar um passo em relação a isso. Então ele pede para que você verifique o que está faltando para que você possa dar o passo em direção a isso. E a carta de complemento vem pedindo para que você troque a crítica por bondade, por um olhar mais harmonioso sobre essa situação. Então você pode achar que nunca está pronto para fazer isso. Você pode achar que nunca é o momento certo. Você pode achar que aquela coisinha que deu errado dificulta tudo, e às vezes não é bem por aí. Então pensa nisso, tá bom? Agora a gente vai para os conselhos da semana para Libra. Libra vem a carta do estar preparado. Então, essa carta vem dizendo que você estava esperando a resposta de alguma coisa, você estava esperando a consolidação de alguma coisa, você estava esperando alguma coisa acontecer na sua vida. Como se você estivesse se preparando para assumir um novo cargo. Já estou preparada, estou só esperando isso chegar, e isso finalmente chega. Ou então você já estava ali envolvida com uma pessoa, preparada para começar uma relação mais sólida, você estava esperando meio que um posicionamento da outra pessoa. E aí você se sente preparado para isso começar, e isso chega finalmente na sua vida. Ou você estava se preparando para fazer uma prova, falar com alguém, interagir, resolver alguma coisa na sua vida, e agora essa semana, chega o que faltava para você, chega a bênção que faltava, chega a resposta que faltava, chega a coragem que faltava, e você consegue resolver isso. E isso, esse passo, esse movimento, esse estar preparado, é para trazer uma parceria para sua vida, é para estabilizar alguma coisa na sua vida, é para projetar alguma coisa para o futuro. Então, é uma parceria que eu faço no meu trabalho, porque eu sei que essa parceria vai me levar longe. Eu sei que essa parceria vai me projetar na minha carreira. Eu sei que essa parceria vai fazer com que eu chegue em lugares que eu busco há muito tempo. Então, se é um novo lugar, eu vou me mudar de cidade, vou mudar de lugar que eu trabalho, eu vou mudar de alguma forma, essa mudança é a mudança que faltava para eu encontrar a minha estabilidade, para eu estar no lugar que eu queria, para eu poder crescer, para eu poder me desenvolver. Então aqui não fala só de estável, fala de estável, e com essa pessoa eu vou conseguir me desenvolver, com essa pessoa eu vou conseguir fazer mais coisas. Então, se é um relacionamento amoroso, é uma pessoa que eu vejo uma parceria nela, é uma pessoa que me coloca pra cima, é uma pessoa que faz com que queira que eu me desenvolva, é uma pessoa que me estimula a desenvolver e crescer sempre. Se são amizades, grupos de amigos, um curso novo, pessoas novas que você se conectou, é tudo relacionado a isso, tá? Então isso chega pra sua vida essa semana, ou você tem coragem de ir em direção a isso essa semana. E por que eu tô falando isso? Porque essa carta aqui de clarificação, ela é uma carta que vem dizendo que pra você prestar atenção, que a sua alma, aquilo que brilha, que você quer ir buscar, sempre vai te inspirar amor, sempre vai te inspirar coragem, sempre vai inspirar que você corra atrás de coisas boas pra você. Enquanto o ego, ele sempre vai fazer com que você tenha medo, se sinta menos e se diminua. Então, isso não é só internamente pra você. A gente tem aqui na carta, ela tá olhando pra algum lugar e tem vários corações saindo. Então, o lugar de trabalho que é bom pra mim, me estimula a querer crescer, vai querer que eu faça um curso, eu vou crescer na carreira, eu vou ter espaço pra me expandir. Uma parceria que é boa pra mim, trabalho, amigos e amor, é uma parceria que me coloca pra frente, que me deixa ser livre, que faz eu querer crescer, que me estimula a querer crescer. Qualquer outra coisa, um trabalho que me coloca pra baixo, que faz com que eu entre em competição, que queira que eu me diminua, é um trabalho que as pessoas estão ali disputando por ego, que eu não vou ter espaço de ser eu, que eu não vou ter espaço de crescer. Para relações amorosas, a mesma coisa. E você entende, finalmente, isso essa semana. E se permite seguir para aquilo que você está preparado há muito tempo para viver. Então você se permite ir em direção a isso, ou aceitar quando isso vem na sua direção. Essa oportunidade de crescer, de se desenvolver, né? De ter mais espaço para ser quem você realmente é.
A mensagem de Escorpião para essa semana vem a mensagem da a história não acabada, a história nunca terminada. Essa mensagem vem com um conselho, um direcionamento que pode chegar uma comunicação para você essa semana. É uma comunicação que tinha que vir para você, é um aprendizado espiritual, você tinha que passar por isso. Então, é como se algo que sempre retorna na sua vida, de cunho emocional. Então, aqui pode ser uma coisa boa, mas normalmente, e até por essa carta aqui de complemento, é como se é uma notícia ruim, então uma traição nas suas amizades. E isso já aconteceu mais de uma vez, não necessariamente com essa pessoa. Ou você se sente diminuído numa relação, e aquilo sempre acontece, sempre retorna. Então, é alguma coisa incômoda, não vou colocar ruim. É uma coisa incômoda que vai acontecer de novo na sua vida. Principalmente, não precisa ser nas suas relações de troca, tá? Pode ser no trabalho. Então, eu tô no trabalho, eu me esforço, mas sempre outras pessoas são promovidas e não eu. São preteridas, sabe? Eu sou sempre preterida. Então, essa comunicação que chega é uma coisa que te machuca, de certa forma, que já aconteceu outras vezes na sua vida e que ela só tá voltando para que você tenha um posicionamento diferente. Aqui é um ensinamento espiritual. Aqui é para você aprender que precisa levar de um outro jeito, que precisa se posicionar de uma forma diferente. E por que eu tô falando isso? Porque a carta de complemento que vem aqui, ela pede para que você nutra o seu corpo e a sua alma de coisas boas, de coisas que te fazem bem, de coisas que elevam a sua energia. Então, se essa situação, pessoa, lugar ou momento, o que quer que seja, deixa você desta forma aqui, sabe, de cabeça baixa, de novo, não acredito, sempre volta com o tempo, tá pedindo olha pra isso e se posiciona de uma forma diferente sobre isso na sua vida. Isso não tá te nutrindo, isso não tá te fazendo bem. Então, já passou da hora de você identificar isso com antecedência, se posicionar de uma forma clara em relação a isso, finalizar isso na sua vida e só deixar ficar perto, só se alimentar daquilo que realmente faz bem pra você, ok? Aí a gente chega na carta de Sagitário, Conselho de Sagitário dessa semana, vem a carta de não é pra você, e aqui sempre fala de duas coisas. É como se eu tivesse uma porta fechada na minha frente. Mas eu sei que se eu tiver uma estratégia, um jogo de cintura, se eu souber levar essa situação, eu consigo encontrar a estabilidade necessária para fazer com que isso se destrave. Então aqui a gente pode estar percebendo no trabalho, eu quero uma promoção e eu nunca consigo essa promoção, mas se você olhar para essa situação de forma estratégica, você está fazendo tudo que você pode para conseguir essa promoção? Então assim, você está estudando, se especializando, se dedicando no seu trabalho para isso acontecer na sua vida? Se você está fazendo tudo isso e ainda assim essa porta não se abre para você, é porque essa porta não é o melhor para você. Ela não é para você, por isso que a sua chave não funciona. Então, se você tá numa relação e aquela relação é sempre entroncada, sempre tem um problema, sempre tem alguma coisa, e você olha de uma forma clara e honesta e fala, olha, eu poderia melhorar aqui, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, e quando você faz todas essas coisas, ainda continua fechado, entroncado e ruim de levar, então talvez essa relação não seja para você. Ou o contrário, talvez você observando de forma estratégica essa situação e melhorando os pontos que podem ser melhorados para você conquistar isso, você pode conseguir finalmente abrir essa porta para você e conquistar isso. Tá? Aqui, a carta de conselho sobre isso vem com a mensagem de diminua o seu ritmo, descanse e perceba o que você precisa fazer. Por isso que eu falei que essa é uma carta que fala muito da gente conseguir descansar e perceber o que eu posso fazer aqui para mudar isso. Se eu já fiz tudo para mudar isso e isso não muda, essa porta continua fechada, essa porta não é para mim. Agora, se eu ainda posso melhorar e tô querendo que só o outro mude, ou que a porta se abra para mim magicamente, isso não vai acontecer, tá? Então tá na hora de se auto-observar, parar, descansar, bota o pé no freio e vamos ver o que eu não tô olhando para mim, o que eu quero que resolva só fora, digamos assim. Aí a gente vem para a mensagem de Capricórnio. A mensagem de Capricórnio fala da sua tribo. Aqui fala de quando a gente encontra o nosso lugar em pessoas. Não é igual a carta de Áries, que é não há lugar como nosso lar. Se você tem algum posicionamento forte de Áries, pode ser que você se beneficie da leitura de Áries aqui mais cedo, só ir na minutagem. Mas aqui fala que é quando você encontra as pessoas que falam a mesma língua que você, que gostam de coisas que você gosta, que fazem atividades, esportes, leem assuntos. Você encontra pessoas que gostam das mesmas coisas que você e que te alimentam a que você continue estudando, continue evoluindo, continue procurando novos assuntos. Ou pelo menos se aprofunde naquilo que você já gosta, naquilo que você já faz. Então são pessoas com as quais você se sente à vontade, você se identifica, né? E essa mensagem, ela vem com isso, se conectar com essas pessoas, se aproximar dessas pessoas e criar uma estabilidade de amizade, de relação, de convívio que seja,
com essas pessoas, até de trabalho, quem sabe, pode fazer com que você não só tenha mais estabilidade nesse assunto aí da sua vida, seja emocional, amoroso, de amizade, trabalho, o que quer que seja, como também projete você. Então, se eu tô fazendo um curso, eu fui fazer um curso, encontrei várias pessoas que gostam da mesma coisa que eu, e a gente vai ajudar um ou outro estudando e a gente vai evoluir naquele assunto. Ou, no meu trabalho, cara, agora a equipe que tá no meu trabalho, trabalhando comigo, a gente super se dá bem, a gente troca, a gente se ajuda. Isso vai projetar todos vocês muito mais. Então, eu encontrei uma parceria amorosa que gosta das coisas que eu gosto, que faz as mesmas atividades que eu, que tá inteirada ali nas coisas. Vocês vão muito se ajudar, se alimentar e conseguir desenvolver cada vez mais coisas que fazem bem, não só vocês dois como um casal, como vocês dois pessoas individuais. E aqui, o complemento da semana vem dizendo que aproveite os momentos de autocuidado, aproveite os momentos onde você faz coisas pra você, aproveite os momentos que você nutre aquilo que você goste, tenha seus rituais, tenha suas manias, porque essas pessoas, elas são como você, elas vão entender, elas vão dar o espaço que você precisa pra ser quem você é e pra você se sentir à vontade na sua própria pele, ou pelo menos nas pessoas que têm à sua volta. Aí a gente chega na carta de Aquário. Aquário vem com a mensagem do observador. Então, essa semana pode ser que você precise observar o desenrolar de alguma coisa. Então, você quer encontrar uma parceria, você quer encontrar uma estabilidade, você quer trazer isso para sua vida, você quer que você tenha mais firmeza e estabilidade nas relações à sua volta, seja dentro de um trabalho, eu quero estar mais estável nisso, eu quero estar confortável com a minha estabilidade financeira, com o que eu trabalho aqui, com as pessoas com que eu convivo, seja numa relação a mesma coisa, mas algo precisa finalizar para que essa estabilidade chegue. Algum comportamento, alguma situação, alguma coisa nesse ambiente precisa parar de acontecer para que você alcance essa estabilidade. Só que isso não está nas suas mãos. Então, este é o momento de parar, toma distância e observa. Observa se isso vai se resolver. Aqui essa carta fala que eu já me posicionei e eu já fiz tudo o que eu podia fazer nessa situação para resolver e trazer minha estabilidade. Agora é o meu momento de me afastar e olhar como tudo se desenrola. Então aqui eu tô olhando para um desejo, eu tô olhando para uma coisa que eu quero muito que aconteça, eu tô olhando para um novo início mais estável que eu quero que aconteça na minha vida, que eu quero que se desenrole, mas antes algo precisa terminar para que essa estabilidade, para que isso chegue até mim. E é estratégico da sua parte ficar parado na sua, espera acontecer, espera chegar. E é isso aí. E aí, essa carta de complemento, por isso que é espera, não vai fazer nada. Essa carta de complemento vem falando pra você celebrar você mesmo, celebrar suas conquistas, porque você merece isso. Você já fez o que tinha que ter feito pra alcançar isso. Agora é seu momento de esperar que as coisas se desenrolem e que as outras partes, os outros movimentos se deem pra que essa estabilidade chegue até a sua vida. Não depende mais só de você. A carta de peixes, o conselho de peixes dessa semana, vem a carta do órfão. A carta do órfão, ele fala de quando a gente se sente abandonado, de quando a gente se sente triste, de quando a gente se sente sozinho, quando a gente sente que não é compreendido pelas pessoas que estão à nossa volta. Não necessariamente isso tem que ter acontecido com você, não necessariamente você tem que ter terminado alguma relação, ou tá sozinho, ou enfim. Aqui é como você se sente independente do que está à sua volta. Então, pode ser que você tenha muitas pessoas à sua volta, mas você tá sentindo um incômodo de estar ali, você tá sentindo que você não é totalmente aceito, você tá sentindo que você tem que ser, viver ou expressar só uma parte de quem você realmente é para estar naquele lugar, e isso faz com que essa outra parte que você tá negando se sinta sozinha, se sinta diminuída, se sinta rejeitada de alguma forma, né? E aqui, essa carta vem dizendo que isso pode estar causando conflitos na sua vida, ao redor, ou pode estar vindo de conflitos. Então, eu tive conflitos com as pessoas, e nesses conflitos eu percebi que eu não era muito aceita, eu percebi que eu não estava me sentindo muito à vontade e feliz naquela situação, ou o contrário. A carta de complemento e de resolução dessa semana, conselho dessa semana, vem dizendo para você se libertar das dúvidas e deixar o seu medo ir embora. Para quê? Para sair de um lugar onde você se sente assim, para comunicar para as pessoas à sua volta que isso te machuca, porque às vezes as pessoas nem sabem que isso te machuca. Às vezes essa sensação de não estar sendo aceito vem de uma questão sua interior e não das pessoas realmente não estarem te aceitando. Então, aqui essa carta pede para que você deixe o medo de perder essas pessoas ou esses lugares ou o que quer que seja ir embora e fale. Verbalize o que você está sentindo. E depois de verbalizar totalmente o que você está sentindo, escute com a mesma abertura o outro lado. E aí esse outro lado pode realmente estar fazendo isso, esse outro lado pode estar fazendo isso e dizer que não tá.
esse outro lado pode nem perceber que estava fazendo você se sentir assim. E aí, depois de processar tudo isso, você vai entender o que é realmente o que... Peixes é um signo muito sensitivo, então você sabe quando a pessoa tá falando a verdade, tá sendo honesto sobre seus sentimentos ou quando não. E aí você consegue tomar um posicionamento mediante isso. Gente, essa foi a leitura do Ritmo Cósmico de hoje. Dei uns recados bem bacanas no início do vídeo, para como você aproveitar da melhor forma possível, quais os signos que você deve olhar ali, prestar atenção e montar a sua própria leitura. Então, eu posso assistir meu signo solar, o ascendente, a lua, Vênus, e com todos esses conselhos e previsões eu monto a minha perspectiva da semana. Ou então eu quero saber nos meus relacionamentos amorosos e na minha família, como que vai ficar. Então eu vou lá na mandala do meu mapa astral, vejo que signo tá na casa dos relacionamentos, que signo tá na casa da família, vejo as previsões e consigo ter um prospectivo das energias que podem cruzar o meu caminho essa semana. Como que eu sei tudo isso? Lá no início do vídeo eu explico, mas na legenda tem um link para você gerar o seu mapa astral e nos comentários abaixo tem o significado ali de todas as casas para você identificar no seu mapa astral aonde tá essa casa, que signo tá ali e eu poder ler a previsão. Espero que vocês aproveitem muito esse vídeo. Um beijo, boa semana para todo mundo e a gente vai se falando nos próximos vídeos.